Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Cosan sobre os resultados do primeiro trimestre do ano de 2023. Iniciamos o ano com forte crescimento no resultado do portfólio com contribuição de todos os nossos negócios. Vamos agora passar pelos principais destaques financeiros e operacionais de cada negócio, começando pela Raízen no slide 3. Como esse é o trimestre que encerra a safra 22-23 e a Raízen já realizou sua teleconferência, vou focar nos destaques do ano. A Raízen fechou o ano safra com expansão em todos os segmentos, alcançando recordes de faturamento global e um EBITDA ajustado de 15,3 bilhões de reais. O ano também foi marcado pelo foco na excelência operacional, continuidade do ciclo de expansão de renováveis e recorde na produção de etanol de segunda geração na planta piloto, atingindo 30 milhões de litros. Ainda no segmento de renováveis, o aumento do EBITDA foi reflexo da expansão das vendas, com destaque para o aumento do destino a clientes globais para aplicação tanto industrial quanto combustível. Também avançamos significativamente na agenda de Power. Passamos a ocupar a posição de quinta maior comercializadora de energia do Brasil, com mais de 24 mil clientes conectados. Em açúcar, o resultado do ano foi impulsionado pelo maior volume comercializado, com preços superiores, em função da melhor precificação e em meio a um cenário mais positivo para a commodity, que compensou a pressão nas margens pelos maiores custos. O EBITDA de marketing e serviços também apresentou crescimento, considerando o efeito do crédito tributário no período. No Brasil, as vendas mantiveram-se estáveis e a operação foi impactada com margens operacionais melhores que o ano anterior, apesar das pressões no ambiente de negócio, em função da maior oferta de produto no mercado e perdas de inventário. Nas operações Latam, o ano foi marcado por aumento de volume, de participação de mercado e de rentabilidade, apesar de um cenário macroeconômico complexo e parada programada da refinaria na Argentina. Vamos agora para o slide número 4, onde apresento a Rumo. Tivemos um trimestre com crescimento no EBITDA e na margem, em função do aumento nas tarifas, refletindo a maior competitividade do modal ferroviário. Já o volume transportado apresentou queda devido principalmente ao aumento da frequência de incidentes criminosos na região da Baixada Santista, que já foram controladas com diversas ações do poder público. Apesar dessa queda, conforme já publicado, a Rumo fez volume recorde em abril desse ano, no mês de 30 dias, mostrando a utilização eficiente da capacidade da empresa. A forte safra permitirá a Rumo transportar volumes sólidos durante o restante do ano. Vale destacar que o projeto de extensão no Mato Grosso segue avançando dentro do cronograma e planejamento financeiro, conforme já destacado no call de resultados da Rumo. Passamos agora para a Compass no slide número 5. Tivemos um trimestre robusto operacional e financeiro, com o EBITDA crescendo 36% acima no mesmo período do ano passado. Todas as nossas distribuidoras de gás natural tiveram uma forte performance, apesar da retração da atividade industrial. Isso reflete o contínuo trabalho em mix de segmentos e eficiência puxados pela Comgás e nossos novos ativos, Commit e Sulgás. No segmento residencial, houve trabalho intenso na expansão de conexões. Foram mais de 160 mil conexões em 2022, que equivalem a 400 novas conexões por dia, feitas com muita eficiência operacional através da utilização de tecnologia e sólidos processos. O trabalho de consolidação da Commit segue a todo vapor. Começamos a ver nesse trimestre resultados concretos do novo modelo de gestão. Podemos destacar as obras da expansão da Sulgás na região de Gramado, no Rio Grande do Sul. A concessionária está prestes a concluir a ligação da cidade, até então não atendida por gás natural. É mais uma alternativa de fornecimento competitivo sendo oferecida à região, com alto potencial de crescimento. Já as obras do terminal de GNL, o TRSP, seguem avançando e estão próximas à conclusão, com o início das operações previstas para o segundo semestre de 2023. Apesar do efeito negativo da decisão do STJ sobre subvenção que impacta o lucro líquido contábil da Comgás, o portfólio da Compass possui alavancas para preservar a capacidade de crescimento e distribuição de dividendos aos acionistas durante o exercício de 2023. Além das reservas de lucro de exercícios anteriores,
A Compass segue capitalizada após a alienação em participações societárias realizadas em 2022, sendo que ainda segue em andamento o processo de desinvestimento em 5 distribuidoras, de acordo com a estratégia de gestão de portfólio. E a Compass também conta com outros ativos que seguem crescendo, como a Commit e o segmento de marketing e serviços. Indo para o slide 6 para falar de Moove. Na Moove, o EBITDA do trimestre foi alavancado pelo aumento do volume de vendas nas suas operações. Ganhamos 1,4 pontos percentuais de market share no Brasil, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, chegando a participação de quase 20%. O crescimento global se deu preservando a margem EBITDA superior a 10%, reforçando a assertiva estratégia comercial e de suprimentos da companhia. Vale ressaltar que o resultado também foi impactado pela consolidação da PetroChoice e Tirreno, aquisições realizadas no segundo trimestre de 2022, e ambas cresceram versus o mesmo período do ano passado. A integração dos novos negócios segue dentro das expectativas da administração, e a execução de investimentos seletivos nos seus ativos, como melhorias nas fábricas e na distribuição, oferecerão melhor sustentação à trajetória de crescimento da companhia. Seguindo para o slide número 7, onde apresenta o segmento de terras. O segmento de terras reflete o negócio de gestão de propriedades agrícolas, representado pela participação direta da companhia na Radar, Telos e Janus. E com o objetivo de dar mais transparência ao mercado, fizemos nesse trimestre uma sessão mais detalhada sobre esse negócio no release de resultados. O EBITDA do primeiro trimestre de 2023 apresentou um crescimento relevante de quase 4 vezes frente ao primeiro trimestre de 2022, explicado pelo primeiro trimestre de consolidação de 100% dos resultados de Telos e Janus. O portfólio de terras encerrou o trimestre com cerca de 318 mil hectares de terras próprias, com valor de mercado total de 14 bilhões, o que significa um valor de mercado para a Cosan de cerca de 4 bilhões de reais, ajustados pelas nossas respectivas participações em cada fundo. As principais culturas são cana-de-açúcar, grãos e fibras, que representam 98% do valor de mercado do portfólio, que está predominantemente localizado nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Podemos ir para o slide 8 para falar sobre Vale. Nesse slide, apresentamos os efeitos que a operação de aquisição de participação na Vale gerou no resultado da Cosan. Nesse trimestre, recebemos 402 milhões de reais de dividendos da Vale, referentes aos 4,9% da nossa participação na empresa, e que impactou positivamente o nosso EBITDA. Do valor recebido, repassamos 215 milhões de reais referente ao ajuste dos custos dos derivativos aos bancos envolvidos na operação. E isso impacta a nossa despesa financeira. Considerando a movimentação do preço da ação no período, o impacto do market-to-market dos derivativos no resultado foi positivo e o das ações negativo, conforme demonstrado no gráfico do slide. O resultado líquido final nesse trimestre de todas as movimentações ligadas à estrutura da Vale foi negativo no valor de 207 milhões de reais. Além disso, o Luiz Henrique, nosso CEO, foi eleito em abril membro independente do Conselho de Administração da empresa. Seguindo para o slide número 9, apresento o resultado consolidado da Cosan. No corporativo, as despesas operacionais, excluindo o recebimento de dividendos da Vale, aumentaram devido ao exercício de planos de remuneração de longo prazo. Indo para os resultados consolidados, o aumento do EBITDA ajustado pro forma do período foi impulsionado pela expansão sólida em todos os segmentos do grupo. Já o resultado líquido do trimestre caiu, afetado em sua maior parte pela atualização da marcação a mercado das ações da Vale, pelas ações da própria Cosan devido aos Total Return Swaps no resultado financeiro e pela provisão relacionada à exclusão dos benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social, registrados até então na Comgás e na Moove. É muito importante ressaltar que esses 3 efeitos são todos não caixa. Recapitulando um pouco do histórico da subvenção. A partir do início de 2021, as empresas do grupo
passaram a reconhecer a exclusão dos benefícios fiscais na base do imposto de renda e contribuição social, conforme a opinião de seus assessores jurídicos externos e baseado em toda a jurisprudência dominante naquele momento. Em março de 2022, a primeira turma do STJ reafirmou o entendimento de 2017 sobre a não incidência de imposto de renda e contribuição social sobre os créditos presumidos de ICMS. Foram mais de 50 decisões nesse sentido. Um mês depois, em abril, a segunda turma do STJ julgou de forma contrária, desfavorável aos contribuintes. Desde então, reclassificamos a probabilidade de perda sobre o tema de remota para possível, conforme divulgamos nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2022. Mais recentemente, agora mesmo no final de abril, houve o julgamento da primeira sessão do STJ com resultado desfavorável aos contribuintes. Diante disso, a companhia decidiu constituir provisão no montante utilizado de aproximadamente R$1,5 bilhão de reais consolidado. Lembrando que o impacto dessa provisão no trimestre é contábil e não afeta o caixa. Dito tudo isso, gostaria de frisar alguns pontos importantes. O primeiro é que, como vocês podem ver nas demonstrações financeiras, o resultado recorrente da Compass da Moove, que são as empresas afetadas pelas provisões, seguem robustos e crescentes. Além disso, até o momento, o acórdão do STJ não foi publicado, ou seja, apesar de termos feito a provisão de todo o passado, precisaremos aguardar a publicação do acórdão para melhor entendimento dos detalhes, da sua aplicabilidade e o efeito real da decisão nas empresas. Por fim, além de existir recursos no STJ e o tema poder ser analisado futuramente pelo STF, o grupo está disposto a trabalhar sobre o assunto com as autoridades para equacionar a questão do passado de forma justa e considerando o objetivo central dos programas de subvenção, que era o de estimular os investimentos que foram realizados de forma diligente e completa pelas empresas. De toda forma, vamos manter o mercado informado sobre os desdobramentos do assunto. Seguindo a apresentação em relação aos investimentos consolidados da Cosan, tivemos um aumento comparado com o mesmo período de 22, que é explicado pelos maiores dispêndios da Raízen com etanol de segunda geração, da Rumo com a expansão para lucros do Rio Verde e Compass com base no planejamento dos negócios e em linha com seus guidances. Vamos agora para o slide número 10 para mostrar os principais destaques financeiros do grupo. Com relação ao endividamento, a redução da dívida bruta é explicada principalmente pela amortização líquida da Raízen. Destacando nossa agenda de alocação de capital, durante esse último trimestre retomamos nosso movimento de aumentar a posição de Total Return Swap de ações da Cosan. A alavancagem ficou em 1,7 vezes EBITDA dentro dos níveis adequados para a companhia, e a redução de 0,3 vezes EBITDA frente ao mesmo período de 2022 é reflexo do aumento do EBITDA acumulado nos últimos 12 meses, além da redução da dívida líquida, principalmente pela maior geração de caixa na Raízen. Se ajustarmos os efeitos da aquisição da Vale, o índice da dívida líquida EBITDA seria de 2,1 vezes. A Cosan possui um cronograma de amortização do principal de suas dívidas bastante confortável, principalmente considerando a flexibilidade e opcionalidade que possuímos na estrutura de financiamento da aquisição de participação na Vale. O duration da nossa dívida é de aproximadamente 5 anos. Ainda que não seja relativo ao primeiro trimestre, quero reforçar alguns outros fatos subsequentes ao fechamento. Primeiro, aprovamos na Assembleia a distribuição de R$800 milhões de dividendos que serão pagos em 31 de maio. Eu não sei se você... Eleição de membros do Conselho de Administração, a qual gostaria de destacar uma mudança na composição do Conselho, agora com 50% de membros dependentes, sendo entre eles 2 mulheres, o que reforça essa evolução na agenda de governança de uma debênture no valor de R$1 bilhão, com pagamento do principal bullet em 5 anos, mostrando o acesso da empresa à liquidez e permitindo o aumento do duration da dívida. Antes de encerrar, quero passar pela nossa agenda de ESG no slide número 11. Em março, assinamos a Carta Compromisso do Movimento Transparência 100%,
uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global da ONU que busca engajar as empresas no combate à corrupção, o que reforça o posicionamento da companhia de adotar as melhores práticas de governança corporativa. Em relação aos negócios, tanto a Rumo como a Compass divulgaram seus relatórios de sustentabilidade referente ao ano de 2022. Entre os destaques da Rumo, tivemos a ampliação da eficiência energética no transporte ferroviário e a mitigação dos impactos atrelados às mudanças climáticas, além da operação segura.